Boa noite. Tutamé está ao vivo para brindar com você a liberdade de Lula. Lula livre, e a gente começa este programa que vai contar para você os momentos aí mais emocionantes da saída de Lula da prisão e as questões políticas que já começam a ser delineadas a partir aí da soltura de Lula e especialmente a partir dos seus primeiros pronunciamentos. Já teve dois, né? E a gente vai falar deles. Né? E a gente começa dizendo que em Salvador, na Baía de Todos os Santos, os bares estão dando hoje desconto de 13% para comemorar a libertação de Lula. Eu acho que isso aí é um termômetro aí da alegria que tomou conta do Brasil e do mundo. Nós vamos falar disso aqui um pouco nessa conversa, provocada pela libertação do Lula, um momento tão esperado, tão sonhado, pelo qual se lutou tanto no Brasil e no mundo, né? As personalidades, quem não se lembra aí de quantas vezes a gente não publicou, nós e a imprensa, e manifestos, comunicados de intelectuais, de políticos, de artistas do mundo inteiro, né? Em defesa do Lula, em defesa da justiça, em defesa da democracia no Brasil, assim como mobilizações de brasileiros e estrangeiros nos mais longínquos aí, lugares no exterior, assim como também nos mais nas grandes metrópoles, né? Nos festivais de cinema de Berlim, em Los Angeles, em Nova York, em Paris, em Madrid, enfim, as manifestações de solidariedade de brasileiros e estrangeiros e de personalidades internacionais foram marcantes ao longo desses 580 dias de luta pela liberdade de Lula, assim como as manifestações aqui no Brasil, né? Milhares, milhões de pessoas, acho que dá para dizer tranquilamente milhões de pessoas foram às ruas, se manifestaram ao longo desse ano e meio, mais de ano e meio aí. Escreveram cartas, milhares de cartas. A gente teve a oportunidade, a alegria de ver meio que o começo dessa campanha de cartas para Lula, com um grupo de artistas aqui de São Paulo, que foram lá, começaram lá no Minhocão, né? Botaram uma barraquinha, sentaram num banquinho lá num dia de sol, no Minhocão, que é o elevado aqui em São Paulo, e se ofereceram para escrever cartas ou mandar cartas para Lula que as pessoas quisessem. Foi uma das iniciativas, das tantas, né, das poesias, dos desenhos, das obras de arte, enfim, das manifestações mais puras, honestas do nosso povo, em solidariedade a Lula e a manifestação da sua disposição aí de luta pela liberdade que enfim veio. Né? Essa liberdade aí, ela tem um caráter de justiçamento da justiça, né? Não, no sentido é a justiça retomando, ainda que de forma ainda parcial, porque ainda o processo segue, quer dizer, está provado por A mais B, para quem quiser saber, que esse processo foi irregular, injusto, né? Exato, então o STF, o órgão maior da justiça brasileira, e a Vaza Jato, botando peias naquilo que foram ações inconstitucionais, né? De setores da justiça, órgãos da justiça brasileira aí, que se comportaram à revelia da Constituição, como hoje está mais do que reconhecido. Então, esse aí acho que é um dos grandes momentos aí, e até ontem, quando
quando houve a decisão, o anúncio da decisão do Supremo Tribunal Federal, a gente conversou com a presidenta nacional do PT, a Gleisi Hoffmann, e ela nos disse exatamente isso. O primeiro sinal, a primeira lição desse julgamento, que teve como consequência a libertação, o julgamento de ontem, que teve como consequência a libertação de Lula hoje, foi uma afirmação da Constituição e, por conseguinte, por consequência, um reforço à democracia que vem sendo ameaçada aí no nosso país. Bom, não, e aí então, eu acho que a gente podia falar um pouco desse dia de hoje, né? Houve enfim, a decisão de soltura, o pedido dos advogados foi aceito pela Justiça, não tinha como ser diferente. E aí o Lula saiu, era quanto? Era 17 e 40... quase 15 para 6, mais ou menos. Isso, né? isso. 17h43 a gente olhou no relógio naquele ele estava saindo da... E aí ele saiu, foi abraçado, saiu com a namorada dele, né, abraçado a namorada, a Janja, estava o neto, estava o Fernando Haddad. A Gleisi estava ao seu lado ali. O Valdir Damus, o Lindbergh. Acho que são essas pessoas mais assim, conhecidas. Figuras menos conhecidas, mas muito importantes na luta de Lula e na caminhada de Lula, nas jornadas, nas caravanas. Também estava ao lado dele ali. São pessoas que não aparecem, mas que estão ali, não são conhecidas da mídia, né? Não aparecem nos nomes, mas que estavam lá ao lado dele, ajudando na segurança e dando ali também o seu trabalho como testemunho de solidariedade. Né? Então, ele saiu pelo portão da Polícia Federal, lá em Curitiba, e foi formar, o pessoal do MST formou um cordão de isolamento, que foi aquele tumulto, né? O pessoal do MST, como sempre, foi o esteio desse processo todo de resistência, da vigília Lula Livre, né? E também da campanha por Lula Livre. E ele passou por aquele corredor e foi até um palco que foi montado onde era a vigília. Vamos botar uma foto aqui. Essa foto, vamos ver se você consegue. Essa foto aqui é a foto logo a saída do prédio. Dele, né? Então ele ainda não entrou naquele espécie de corredor polonês do povo lá. E ele está ali com a Janja ao seu lado, né? Essa moça da vigília, uma das pessoas que ele agradeceu da CUT com muito carinho, lá se abraçaram, a Gleisi aqui, o Lindbergh, enfim, ele está iniciando a caminhada aí para ser abraçado pelo povo ali, né, e chegar ao palanque. Olha só como está o palanque. Olha a multidão. Aqui uma foto da multidão, dá para ter uma ideia. Aqui, vamos Isso. ver. Opa, aqui. A multidão ali. Ali, e o Lula lá no palanque, lá atrás. Né? Muita gente. Essa caminhada de poucos metros, porque teve lá, a gente teve lá, quase praticamente atravessar a rua. Né? Então ali são 20, 30 metros entre a saída não, uns 40 metros até da saída da Polícia Federal até o palco, né? Isso. Até o que estava ali na... Bom, e aí ele mandou ver no melhor estilo Lula, certo? Ele falou, ele começou ele foi muito abraçado, né? Foi difícil esse trajeto porque ele foi muito abraçado, como ele esperava. A segurança estava preocupada com esse deslocamento, mas tudo correu bem. Ele estava realmente abraçado, um chamado braços do povo, literalmente. E da namorada, né? Da namorada. Mostra aí, aqui tem. Peraí, vamos ver aqui essa namorada.
que estava junto com ele, que teve um beijinho, eu não sei se beijinho, a gente... não sei se tem a foto. Não, quando ele abraçou ela no palanque, as pessoas começaram a gritar, beija, beija, ele beijou. Bom, aí ele fez a primeira parte do discurso, boa parte do discurso, foi um discurso de agradecimento à vigília. Ele citou nominalmente as pessoas que trabalharam na vigília, que ficaram... organizadores e pessoas militantes do MST, especialmente, do PT, da CUT, enfim, de organizações sociais, do MAN, do MAB, enfim, que ficaram lá se revezando, e muitos ficaram o tempo todo lá. E até a cobertura do Brasil de Fato, que eu queria salientar que foi muito boa, porque o repórter estava ali no chão, entrevistando as pessoas enquanto elas aguardavam a saída do Lula, e entrevistou várias pessoas que estavam lá desde o início da vigília, desde o dia 7 de abril de 2018, e são relatos assim de chorar, né, de emoção, que as pessoas largaram tudo para ficar lá, passaram por muitas adversidades, hostilidades. Lembra que teve tiro lá, teve tentativa de jogaram umas bombinhas, muito xingamento, quer dizer, houve uma... Teve tiro, teve espancamento. Né? Mas ali, quer dizer, as pessoas relatavam todas essas situações assim, muito difíceis pelas quais elas passaram, né? Frio, né? Positivo, muito frio, chuva. Isso. E mesmo assim continuaram, estavam assim... Em êxtase, em êxtase de finalmente ter conseguido essa vitória. E Lula foi especialmente carinhoso, agradecido, né, a todos eles, citando nominalmente algumas das lideranças lá da Vigília Lula Livre. O Baggio foi o mestre de cerimônia, um dessas pessoas que enfrentou as grandes dificuldades pessoais para se manter lá, passou por uma cirurgia há pouco tempo, estava lá, enfim, teve esse aspecto aí do agradecimento, do encontro com as pessoas, do abraçar e ser abraçado. E teve os sinais políticos ali, né? Que, enfim... Bom, a gente vai falar um pouco sobre isso. Ele teve, então, duas manifestações, como o Rodolfo fez. A primeira foi essa, nesse palanque, armado na frente da Polícia Federal. Ele fez questão depois dos agradecimentos, ele fez questão de colocar a justiça pela qual ele passou, a responsabilidade por essa injustiça, em parte do Ministério Público, em parte da Polícia Federal, né, em parte das instituições brasileiras, né, tentando mostrar que o lado podre, ele chamou, o lado podre dessas instituições que fizeram com que ele fosse afastado do processo político, né, impedido de competir, e que levou à vitória do Bolsonaro. Ele falou, né, o Haddad estava lá, ele falou que a eleição foi roubada. Isso. Eu não lembro. Duas vezes. Eu não lembrava, não lembro aqui se ele já tinha usado essa expressão, né, da eleição roubada por essa instituição do processo eleitoral. Depois disso, ele falou bastante aqui uma interferência. Temos uma interferência cachorrística aqui. Tudo bem, vamos seguir. Ela já vai se acalmar. Ela vai se acalmar. Bom, então ele falou das instituições que estão, em parte, apodrecidas. Ele falou que a eleição foi roubada, né? Ele falou que... ele deu umas estocadas no Bolsonaro, né? Falou de um capitão da segurança dele, que é capitão mesmo, né? Que não, enfim... E que é outra dessas figuras sensacionais aí que a gente também conheceu na caravana. E o Bolsonaro talvez tivesse que bater continência para ele, ser subordinado a ele, mas o Bolsonaro realmente ele não foi personagem ali do discurso. Eu acho que é importante, né, que ele centrou o discurso, né, na volta dele, no agradecimento e na denúncia de que depois que ele saiu de cena da rua, né,
depois de todo esse processo, a situação do país piorou, né? A pobreza aumentou, ele falou dos empregos cada vez mais precários, né? Que as pessoas não estão sendo contratadas com carteira assinada, que estão trabalhando no Uber ou em bicicleta entregando pizza, quer dizer, que precisava retomar, né, os direitos dos trabalhadores, e falou de soberania, que tem sido um ponto, né, que ele tem ressaltado sempre, né, essa questão da soberania. Que mais? Denunciando aí o entreguismo, né? Sim. Que nós vamos promovido o país de volta, né? Ele falou muito isso. isso. E anunciou que vai sair, que vai abrir, as portas do Brasil vão estar abertas para ele vai entrar por essas portas e vai viajar pelo Brasil. Exato. Já anunciou isso. Bom, e aí, eu acho que a gente pode passar agora, porque talvez seja menos conhecido. Né? Nós teve uma segunda manifestação que ele, na saída, então, lá da vigília, ele foi de carro, claro, e com a Janja, e fez uma breve transmissão aí de 3 minutos, que a gente vai passar agora. Nas condições que nos foram possíveis. Vamos lá? Vamos lá. Deu? Ok. Ora, eu acabei de sair da Polícia Federal depois de 580 dias. Passei ali na vigília para agradecer cada companheiro e cada companheira. É uma dívida que eu tenho de gratidão da polícia para pagar. Essas pessoas que estão aí por consciência política, que estão aí porque acreditam que um outro Brasil é possível construir, porque acreditam na luta que junto comigo eles fizeram nesse país e ajudaram a melhorar a vida desse povo. E é muito triste porque depois de 580 dias que eu estou preso, depois de eleição, depois de eleger um presidente e ajudaram a melhorar a vida desse povo. E é muito triste porque depois de 580 dias que eu estou preso, depois de eleição, depois de eleger um presidente com base no fake news, com base na mentira, os dados do IBGE mostram que o povo fica ainda mais desempregado, está ganhando menos, está vivendo pior. É muito triste, é muito triste. Então eu saio com muita vontade de voltar a lutar. Eu não quero ficar falando mal do presidente, falando mal, sabe, de ministro. Eu quero falar bem do povo. Um país com mais comida na mesa, com mais emprego, com mais salário, com mais escola técnica, com mais universidade, com melhor qualidade. O presidente, a Dilma já a gente construiu um país melhor, um país sem ódio, um país com mais comida na mesa, com mais emprego, com mais salário. É a única fonte que pode ajudar a gente a recuperar esse país na hora que a gente incluí-lo no orçamento, na hora que a gente incluí-lo nas discussões econômicas do país. Por isso que eu não tenho como pagar o que esse povo da vigília fez. Tem que recuperar esse país, na hora que a gente incluir no orçamento, na hora que a gente incluir nas discussões econômicas do país. Por isso que eu não tenho como pagar o que esse povo da vigília fez comigo. Não tenho como pagar. É muita grandiosidade durante 580 dias, de manhã, com chuva, com frio, com sol, de tarde, de noite, de domingo, de sábado. Essa gente. Para dizer que havia uma luz no fim Lula, da minha Lula, boa tarde, Lula. E eles significaram para mim a sua luzinha que eu carregava. Era ele dentro da minha cela. Cada vez que eu gritava, eu acendia a sua luzinha aqui para dizer que havia uma luz no fim da minha cela. Havia uma luz que era a vigília. Então, eu, o resto da vida, vou pagar vocês com gratidão, com amor, com trabalho, sabe, retribuir a cada um de vocês aquilo que vocês merecem. É para vocês, o povo brasileiro é um povo. Coisa que a gente não ouve falar. Então, eu saio animado. Quero que vocês saibam que eu saio animado. Vocês estão vendo aqui a minha cara metade aqui. A Janjinha, ou seja, um cara que constrói dentro da cadeia o amor que eu construí, sabe, não tem por que reclamar da vida. Então, vamos lá, até a vitória final. Não tem por que reclamar da vida. Então, enfim, essa foi. E aí, Rodolfo, Então, essa foi aí a transmissão aí feita pelo Lula, foi uma transmissão
do próprio, enfim, do sistema aí do Lula oficial no Twitter. Ele, nessa fala, reafirma aqueles pontos ali políticos e afetuosos, né, de empatia, que ele já tinha destacado no discurso dele, no seu primeiro discurso, né, ao sair da prisão, que você pode ver na íntegra aqui no nosso canal de vídeo, no Tutameia TV. A gente compartilhou aí a transmissão e fizemos lá também alguns comentários, nossos primeiros comentários aí a respeito do do significado aí dessas primeiras palavras de Lula, né? E a Eleonora pontuava muito acertadamente que o jogo mudou, né? Que agora a situação é outra. Totalmente, mudou totalmente. Não, vai. Não, eu acho que a conjuntura política mudou totalmente, né? Eu acho que essa comoção provocada aí pela saída do Lula não é uma comoção só dos militantes, né? Não, eu acho que isso precisa ficar claro. Quer dizer, tem uma parcela importante da população brasileira que estava disposta a votar no Lula, que entende que esse processo foi injusto e que está comemorando hoje a saída do Lula. Então, há uma mudança de percepção política na sociedade, há uma animação grande da oposição a Bolsonaro, acho que isso é visível, né? E o Bolsonaro, ele não foi muito citado pelo Lula. Eu acho que essa coisa dele buscar, né, denunciar o governo, né, pelas suas medidas injustas, suas medidas prejudiciais à soberania nacional e ao país, no sentido de falar com a própria população, né, e não entrar, né, numa baixaria com o Bolsonaro, que também não é do estilo dele, não seria do estilo dele. Eu acho que ele quer resgatar o seu capital político, né, trabalhar no sentido de reorganizar. Acho que ele vai tentar ser um polo aglutinador da oposição, evidentemente, né? Isso pode mudar o jogo, e por isso que eu acho que a gente acha aqui que isso pode ser uma mudança importante no quadro político, né? Poderá haver uma reacomodação das forças. O Rodolfo estava lembrando Fala aí. Você pode imaginar o que estão pensando nessa noite centenas, milhares de vereadores e prefeitos, e dezenas de milhares de candidatos a prefeitos e vereadores pelo Brasil inteiro. O que eles estão pensando em relação ao seu futuro político com essa saída de Lula, né? Quer dizer, bom, basta imaginar que se as forças do atraso não queriam nem sequer que no período eleitoral Lula desse uma entrevista à imprensa, preso, não queriam que ele não permitiram que ele desse, porque isso poderia ter influência nas eleições, na opinião deles. Imagine agora, né? Então, é claro que além de todo a discussão dos democratas, dos progressistas, dos movimentos populares, que já notaram, a gente já vinha dizendo isso na caravana de Lula pelo Sul, isso aí foi ficando claro no início do ano passado, né, no início de março, abril de 2018, não é? Já vinha ficando claro um aprofundamento das posições políticas do Lula, e isso aí os movimentos populares notaram e hoje pontuaram bem também, o MST e o MTST, falando disso, falando de que o Lula que emerge das celas da Polícia Federal é um Lula mais... Não só um Lula mais aguerrido, mais disposto, aquela coisa, mas um Lula com uma profundidade política maior. Acho que se pode dizer aí. Todo mundo que fala que teve com o Lula, né, notou que ele aproveitou o tempo da cadeia para ler muito, né, para refletir muito pelo Brasil. Ele adotou, sobre o discurso político, durante todo esse período que ele teve na cadeia, depois que ele pôde falar, e mesmo antes, né, da prisão, ele foi adotando um discurso mais à esquerda, né, um discurso mais
assertivo em torno da defesa da segurança, da soberania nacional, e ele e com ataques muito fortes em relação à Rede Globo, que ele citou hoje também no discurso lá na saída em Curitiba. Ele também de novo atacou a Rede Globo. Então ele sai também um discurso para a militância, né? Um discurso que, sem enfrentar sem provocar diretamente Bolsonaro, ele adota um discurso mais à esquerda. Claro que aglutinar a esquerda é um trabalho muito difícil, né? Muito difícil, porque a gente tem figuras como Ciro Gomes, que trabalha insistentemente para esfacelar, né, o campo da oposição. E agora, né, vão surgir há muitos grupos, quer dizer, não vai ser uma tarefa fácil, né? O Lula ainda, né, tem que enfrentar o processo judicial, né, porque ele está livre, mas os processos continuam, ele não está inocentado, então ele precisa ainda se defender na justiça, pode ser condenado novamente, quer dizer, a batalha jurídica não acabou. Eu acho que ainda vai demorar muito até essa questão ser superada. Então, ele tem essa batalha jurídica. E para recompor, né, a oposição é uma incógnita, né, se ele terá esse poder de atração, tal como ele tinha, como ele teve, né, em outras épocas, né, qual é o tamanho do desgaste que ele sofreu ou não nesse processo. Vai depender muito das manifestações de rua, e por isso, né, logo no primeiro dia de liberdade, ele convoca, e as entidades convocam, um ato em São Bernardo, amanhã, a partir do meio-dia, nos sindicatos metalúrgicos, que é justamente para fazer uma demonstração de força, para tentar mostrar que o Lula solto ele tem essa capacidade de aglutinação e de enfrentamento ao governo Bolsonaro, né? Então, no terreno jurídico, aí, os movimentos Lula Livre, o Comitê Nacional e o Comitê Internacional Lula Livre já deixaram claro que a luta continua e que o objetivo é a declaração de nulidade do julgamento, né, de todo o processo em que o Moro esteve envolvido, por causa, enfim, todas as informações que já são sobejamente conhecidas aí da Vaza Jato. Os advogados do Lula também afirmaram isso. A luta continua, a luta é pela nulidade do processo e reconhecimento completo da inocência dele, mas não está claro, e hoje a gente já acompanhou algumas discussões de jurídico, se mesmo acontecendo isso, Lula fica fora da lei da ficha limpa. Isso. Porque há outros processos aí em andamento, já há condenação em outros processos também, ainda que essas condenações possam ser contestadas. Neste momento, não está claro se mesmo com a nulidade do processo principal, esse que já passou pela segunda instância, se decretado mesmo isso, ele fique fora da ficha limpa. Mas, enfim, isso aí são questões aí. Essas são questões menos importantes frente às possibilidades políticas de outras forças, outras figuras serem catapultadas aí à linha de frente pela própria presença do Lula, né? Hoje, a primeira pessoa que ele agradeceu foi a Gleisi Hoffmann, né? Nossa presidenta, coisa e tal. Falou do Haddad, falou de outros parlamentares que estavam ali, mas, enfim, tem a presença e a ação de Lula podem tornar viáveis outras figuras aí que estão aí na luta política, né? E o que a gente ainda não tem muita notícia sobre a reação do governo da direita. O governo parece que ficou um pouco atordoado. Ele estava 24 horas meio sem saber o que fazer, né? O Bolsonaro, sobre a questão exatamente. Ele parece um pouco... A ação mais objetiva de Bolsonaro hoje, clara, evidente, foi uma reação
a um ato falho de uma jornalista, uma apresentadora da Globo News, que se referiu a ele como ex-presidente Jair Bolsonaro, e daí ele fez um Twitter. Ele se dedica a isso. Ele se dedica a um Twitter para reclamar lá, Ele cancelou uma entrevista. Então, mas exatamente. Ele estava numa cerimônia, mais ou menos na hora em que aconteceu a saída, no fim da tarde, ali 15 para 6, e estava prevista uma coletiva dele. Enquanto estava acontecendo a cerimônia, um dos seus auxiliares mostrou para ele alguma coisa, os jornalistas não puderam ver, não deu para ver. Imagina, pelo horário, imagina que fosse as cenas ao vivo da saída de Lula, mas não está claro isso. E logo em seguida, então, foi cancelada a coletiva aí de Bolsonaro, seus pronunciamentos à imprensa. Até agora não temos... dá uma olhada aí, mas o governo não temos nada, nenhuma reação aí. Outros defensivo. Outros políticos estão aí, mas... Teve uma repercussão internacional muito grande. A repercussão internacional... Antes, deixa eu mostrar aqui uma fotinho que deixa eu botar. É estupenda. A gente está falando das comemorações Botei. Essa cena é em Brasília, né? E de quem é a foto? então eu estou tentando vamos ver se não, eu até pedi para a pessoa que colocou aqui, não conseguiu passar o nome do fotógrafo, mas esse cara com certeza vai ficar famoso, pelo menos aí, durante algum momento aí, por essa foto. Ao mesmo tempo estão acontecendo festas no Brasil todo, programadas festas para amanhã, final de semana. Houve em alguns lugares, como no Armazém do Campo aqui em São Paulo, e no Armazém do Campo no Rio, o pessoal se reuniu para assistir a libertação, enfim. E só aqui no meu zap eu recebi mensagens da França, da África do Sul e da Alemanha, né? Da França, uma editora, tradutora e militante dos movimentos femininos que simplesmente transmitiu para a gente as imagens da TV francesa transmitindo ao vivo a saída do presidente Lula, né? E da África do Sul, uma ex-militante, ativista dos direitos humanos também, falando da alegria dela e saudando aí essa... E os grandes políticos do mundo inteiro, Cristina Kirchner, Bernie Sanders, a Anne Hidalgo, prefeita de Paris, que recentemente, onde o Lula foi homenageado como cidadão honorário nisso. Quem mais aqui? Pessoal da Venezuela. Já falei do Bernie Sanders, né? Essa libertação, claro que a prisão deveria ter acontecido, mas a libertação, né, que deveria ter acontecido antes da eleição, e tudo esse processo seria muito diferente, mas a libertação agora acontece num momento em que o governo Bolsonaro ele deixa absolutamente claro, né, o seu caráter autoritário, né, a sua vontade, seu projeto, né, de construir um país para uma minoria, né, e na base da força e da autoridade. Então, o fato de o Lula estar livre é fundamental para que a população possa ter né, uma outra visão do que está acontecendo. E eu acho que a decisão do Supremo, eu falei isso aqui ontem, reflete um pouco essa sensação de que as coisas estão saindo do controle, né, que o governo que fala, né, o filho do presidente que fala em AI-5,
em volta do AI-5 não resvalou, não foi um erro, não foi é realmente um projeto político. Então, acho que é importante que, nesse momento, haja, né, um freio, um breque aí a essas investidas, e ter uma liderança na oposição é fundamental para que isso se organize e tenha peso político. Num momento muito especial para a América Latina, né? Sim. Em que vários países que tinham adernado à direita retomam aí o caminho da democracia e dos interesses maiores do povo, né? A Argentina é um dos exemplos mais próximos, mais queridos de nós todos, né? E o presidente eleito, o Alberto Fernandes, se telefonou para o chanceler de Lula, né? Para o ministro Celso Amorim, para manifestar a sua alegria e solidariedade. O Amorim falou, ele estava muito feliz, né? E essa é a sensação, é o sentimento que as pessoas passam de felicidade, de alegria e de disposição de luta, né? Porque em seguida todo mundo pergunta, e é isso que as redes sociais estão cheias nesse momento, né? E agora? O que vai ser feito? Bom, agora imediatamente, né? O que os apoiadores de Lula, a equipe de Lula está convidando a população a participar desse grande ato público lá, essa celebração da liberdade, que vai ser na sede do Sindicato dos Metalúrgicos da ABC, em São Bernardo, né? A concentração está sendo chamada para a partir do meio-dia. Não há ainda um horário definido do pronunciamento do presidente Lula, mas, enfim, a concentração está chamada para o meio-dia lá no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo. É isso? Eu acho que é isso aqui. Tá bom. Mostramos aquela foto. Bom, Jeremy Corbyn. O que ele fala aí? A prisão do ex-presidente do Brasil, do ex-presidente Lula do Brasil, era injusta e errada. Eu estou encantado, muito feliz que Lula esteja livre agora e possa, enfim, voltar a fazer o seu trabalho. É o que o Jeremy Corbyn, manifestação dele no Twitter. Acho que era isso aqui. É isso aí? Boa. Ficamos com Jeremy Corbyn, então, de fechamento? Jeremy Corbyn... tem uma coisa, eu até estava pensando, eu não conhecia a música, mas não sabia a letra. No discurso do Lula, no discurso do Lula ele citou, eu não vou nem lembrar o nome da música, mas ele citou uma música que foi cantada lá, ele ouviu sendo cantada na vigília, e era uma música que eles usavam na greve, né? Na greve. Do ABC. E é legal, aqui está me apontando, que a letra diz o seguinte: não aborte seus ideais no ventre da covardia. O texto, era a canção Massa Falida, da dupla Massa Falida. Duduca e Dalvan. Né? E o texto que dizia assim, o refrão da música é o seguinte: não aborte os teus ideais no ventre da covardia. Vá à luta empunhando a verdade, que a liberdade não é utopia. Boa. Bacana, né? Bacana. Então, assim, a gente um pouco de poesia, a gente fica por aqui. Fique com a gente, acompanha a gente, que a gente vai estar procurando aí trazer o noticiário mais atualizado ali e nervoso, né, nesse momento. Não se esqueça de se inscrever
no nosso Isso. canal de vídeo, o Tutameia TV. Isso, vai lá. É legal porque aí você fica recebendo os nossos novos vídeos, né? Então é o Tutameia TV no YouTube e aqui no Facebook. Curta essa página e também peça as notificações, né? Aqui a facebook.com/Tutameia TV para saber quando a gente está ao vivo aí, porque como a gente não tem uma grade, um horário definido, a gente é cowboy aqui, roots, né? A gente vai no ar quando tem notícia, a gente procura aí tá em cima da pinta. Tá certo. É Bom, isso. pessoal, uma boa noite Boa para noite. vocês, um bom final de semana e até qualquer momento. E aqui, ó, E Lula livre. Lula livre.